Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos nesse vídeo conhecer mais uma lição deste livro. Pontos e Contos, livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer é a número 38. E essa lição nos apresenta uma história de vitória de um espírito sob 3 verdugos. Verdugos estes que durante muitas reencarnações fizeram com que esse espírito falhasse e retornasse ao plano espiritual após suas experiências no plano físico como uma derrotada. O nome desse espírito, Diana. A história é de Diana. E o título da lição é Os Estranhos Credores. Poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. E ao contrário de muita gente evolvida, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe a palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia-a dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação. Não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me curioso e enlevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado, em lhe observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu ela sem afetação. Num impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho
aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida, e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos de modo significativo, dando-lhe a entender nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes, somente para atacar o ciúme fulminante. Recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do movimento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espizinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim, relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em variadas estações evolutivas. Não existia nenhum ao lado da minha pequenez. E quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me então a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais qual trapo inútil, embora consciente e vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia respeito. Estivera ela em minha posição degradante, mas superara os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes no curso das quais fora invariavelmente derrotada, ela voltou à Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso
de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me assim a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que lá estacionam em províncias de angústia, candidatando-me assim à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre jubilosa, que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A prestimosa amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, de cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo-me a súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me, desde cedo, em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas e, porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra época, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, e, entretanto, o infortúnio dos filhos não mo permitiu. Um era cego, o outro leproso e 2 aleijados. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo-os enjeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme alvitrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas ao meu olhar. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente, acompanhada pelos 4 meninos desditosos
que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, suportei fome, suportei privações, e conheci de perto a enfermidade e a aflição com os filhos amargurados, agonizantes e insepultos. E ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas eu pude entoar meu cântico de vitória. Silenciou assim a nobre Diana, sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. E ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Segundo verificam meus amigos, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e de minha viciação. E tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma o quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. Temos aqui então farto material para meditação e para reflexão. Uma lição que nos apresenta instrução, informação, advertência e que poderá ser muito útil para nós, que já desejamos também vencer todos os verdugos que hoje cultivamos dentro de nós. Vamos também buscar informações aqui, no nosso oráculo, Livro dos Espíritos, que irá completar nossas reflexões dessa história. Vejamos então. Os Estranhos Credores, lição 38. Irmão X nos traz um panorama de como Diana está atualmente. Sendo assim, a partir dessa lição, nós conseguimos entender e observar uma linha do tempo. Conseguimos observar Diana antes da sua vitória. Conseguimos observar Diana durante o processo no qual ele estava inserido, na sua batalha, na sua luta, o durante. E também conseguimos observar o depois. Antes, durante e depois. Nós temos essas três fases aqui nessa história. As duas fases anteriores, né, a antes e a fase durante, é Diana que nos traz. Ela mesma relata isso para a gente. E o posterior, é Irmão X que nos traz essa informação. Então vejamos o seguinte. Vamos começar lá de trás. Diana, séculos atrás, nas reencarnações pregressas. Como é que ela era? Confesso, diz Diana,
que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. Voltei à carne, reencarnei numerosas vezes. Tive junto a mim, durante séculos e séculos seguidos, 3 verdugos cruéis, que ela cultivava em seu íntimo, em seu interior. Diana tinha junto a ela, então, ciúme, egoísmo e vaidade. Esses 3 verdugos cruéis estavam temperando a personalidade e os sentimentos de Diana. E ela dava ouvidos, inclinava-se a esses verdugos. Portanto, eram esses verdugos que dirigiam as ações de Diana, as escolhas de Diana. Eram esses verdugos cruéis que faziam com que ela fizesse escolhas erradas, praticasse ações inadequadas. Eles dominavam ela. Portanto, não dá para dar certo nada quando eu tenho na direção da vida o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Eis aí uma receita para a tragédia perfeita. Vamos encontrar inúmeras tragédias patrocinadas pelo ciúme, não é? Quantos assassinatos não acontecem, não aconteceram e não acontecerão patrocinados pelos ciúmes? Quantos? Quantas desigualdades vamos encontrar? Desigualdades estas patrocinadas, pelo egoísmo. E quantas posições orgulhosas não vamos encontrar sobre a chancela da vaidade? O resultado é tragédia sempre. É equívoco sempre, é erro. Quando se adota esse tipo de comportamento, ou melhor, esse tipo de parceiro na caminhada, que é o ciúme, a vaidade e o egoísmo. E ela nos diz, só para atacar o ciúme fulminante, só para o ciúme. Eu tenho um problema com o ciúme. Então eu preciso retornar ao plano físico para domar essa paixão, esse cavalo indomável chamado ciúme. Então eu preciso. Então ela, somente para atacar o ciúme, ela retornou ao plano físico 9 vezes consecutivas. 9 reencarnações seguidas para cuidar do ciúme. 9 reencarnações. Pensemos que ela ficou 45 anos, ou 50 anos, em cada reencarnação no plano físico. 50 vezes 9. 450 anos. 450 anos. Ela lutou de maneira seguida contra o ciúme. Isso no plano físico. Porque entre uma reencarnação e outra, existe um tempo, um período que o espírito passa no plano espiritual. Então, só no plano físico foram 450 anos, pelo menos, lutando contra o ciúme. São 5 séculos praticamente em que ela não conseguiu vencer o ciúme.
5 séculos. Vem para o plano físico, retorna para o plano espiritual. E toda vez que ela retornava para o plano espiritual, ela nos diz, ela nunca esteve abandonada. Ela afirma, amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas. Corações ligados a Diana acompanhavam ela. Davam conselhos a ela, como ela diz aqui. Aconselhavam, instruíam, conversavam com ela. Então, cada vez que ela retornava ao plano espiritual, ela tinha um tempo para se refazer, para se reequilibrar, para se reharmonizar, para visitar a história que acabou e ver onde errou. E lá ela pegava conselhos, conversas, palestras, instruções, estudos para se melhorar. Então ela tinha amigos desvelados. E ela retornava ao plano físico. Fracassava, voltava. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação. Toda vez que ela vinha para o plano físico, ela esquecia tudo. Esquecia o que ela aprendeu no plano espiritual, esquecia as reencarnações nas quais ela faliu, e era como se tudo começasse ali, na nova reencarnação. Valia-me então da bênção da reencarnação para perpetrar novos erros e espizinhar sagradas leis. Quando eu estou no plano espiritual, coletando informações elevadas, isso fica registrado dentro de mim. Eu não perco isso. Todo ensinamento, ele vai sendo incorporado ao meu arcabouço espiritual, à minha inteligência espiritual, à minha sabedoria espiritual. Fica lá. Tudo bem. Reencarnei. Vou lembrar de tudo que eu abarquei no plano espiritual? Não. Mas está dentro de mim. E aí eu vou ter duas forças antagônicas lutando no meu íntimo. Duas potências dentro de mim. O meu novo eu e o meu velho eu. São essas potências que estão dentro de mim. E essas potências abrem possibilidades. Quem é que vai escolher? Quem é que vai decidir? Eu vou inclinar para o homem novo ou para o homem velho? Essa inclinação vai dar abertura para que eu possa ter insights relacionados ao lado positivo ou ao lado negativo. De repente eu dou a inclinação, dou preferência para o meu lado luz, digamos assim. Esse novo que está surgindo, homem novo, eu quero mudar, quero melhorar. No plano espiritual, coletei informações. Estão aqui no meu arcabouço espiritual. Na minha caixa de sabedoria. Ela está fechada. Eu não consigo acessar. Mas quando eu vou inclinando para esse lado, eu começo a ter insights positivos. Não que eu vou lembrar de tudo, mas eu começo a entender dentro de mim algumas coisas importantes. E isso vai me trazendo depois uma sequência lógica ligada a essa nova possibilidade, a esse novo caminho que se abre. Mas se, do contrário, eu acabo inclinando para o homem velho, eu também não lembro do meu passado, mas eu trago as tendências inatas dentro de mim. Então eu começo a repetir uma maneira de ser, certas escolhas que eu já fiz no passado, mesmo que eu não lembre delas.
Portanto, cabe a mim inclinar para um lado ou para o outro, tendencionar para a luz ou para a sombra, o meu passo, a minha escolha, a minha definição. É a decisão que eu tenho que tomar. Então aqui, a cada reencarnação que ela mergulhava, ela sempre tendencionava para o passado. Precisamos ter claro o seguinte: o nosso passado traz muitas situações que não foram legais. No nosso passado há mais sombra do que luz. Naturalmente, a minha tendência vai ser para esse caminho. Porque a maior parte da minha vivência foi na sombra, foi no erro, foi no equívoco. Por isso que eu estou num planeta de prova e expiação. Porque se eu tivesse tido a maior parte da minha experiência espiritual pretérita na luz, eu não estaria aqui. Eu estaria em outras paragens mais elevadas. E mesmo se eu estivesse aqui, eu estaria em uma missão, digamos assim. E não é o meu caso. Eu não estou numa missão. Eu estou aqui para curar as minhas feridas, para melhorar aonde eu não melhorei no passado. Então, naturalmente, o peso maior está para a sombra, por equívoco. E essa tendência, essa inclinação para esse lado é natural. Como é o caso dela aqui, que ela cita. Reencarnações múltiplas, 9 para cuidar do ciúme, não deu certo. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do movimento vicioso. Porque era mais fácil ela se inclinar para esse lado equivocado. Porque estava muito mais efervescente. Estava muito mais nítido, muito mais próximo. Ela ficou muito mais na sombra do que na luz. Então é normal que na reencarnação eu esteja mais afinado com esses erros. Por isso que demora e é difícil a mudança. Por isso que a reforma íntima é urgente. E ela tem que ser disciplinada e rígida. Rígida. Não pode ser reforma íntima do tipo, não deu hoje, eu faço amanhã. Não, você tem que fazer hoje. Você tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar ao máximo para mudar a minha tendência. Porque senão eu vou num ciclo de reencarnações, séculos e séculos. E quando isso vai ter fim? E para vencer essa tendência, rigidez e disciplina. Claro, isso tudo com cuidado para que a gente não se perca na rigidez e na disciplina. Com cuidado, com carinho, com amor, entendendo que nós somos imperfeitos, que nós temos dificuldades, que nós não vamos acertar sempre, que não podemos carregar a culpa por não ter acertado. Não. Jesus disse, perdoar 70 vezes 7. Perdoar ao outro e perdoar a nós mesmos. Então existe uma maneira de agir na disciplina, na rigidez, no caminho reto. Porque Diana, vejamos lá a Diana, que é o nosso objeto de estudo. Diana, mergulhada nesse ciclo de reencarnações equivocadas, fracassadas,
em determinado momento ela faz uma escolha ímpar. E essa escolha tinha um objetivo só. E ela permanece fiel a esse objetivo. Ela se torna uma pessoa objetiva a conquistar o resultado que ela tanto desejava, que era vencer a si mesma, que era vencer aos verdugos. E ela permanece fiel ao objetivo. Por isso que ela conquista a vitória. Porque ela traça um caminho e ela fica nele. E os verdugos não a abandonaram. Estavam ali, incitando ela ao erro, convidando ela a sair do objetivo, a abandonar aquele caminho reto que ela havia escolhido, elegido para aquela reencarnação. Então, quando eu tenho um objetivo, e esse objetivo é um objetivo mais elevado, mais iluminado, eu preciso ter a disciplina, a rigidez para não sair desse caminho reto. Para atingir o objetivo, para chegar até onde eu preciso chegar. Porque a maior batalha é a batalha que Diana travou. E a batalha que a gente luta todos os dias. Diana venceu a si mesma e eu preciso vencer a mim mesmo. Porque eu trago um conjunto de imperfeições que precisam ser visitados. E foi o que ela fez. Só que, no passado dela, nas reencarnações múltiplas, etc., ela foi ficando sozinha. Porque todos os que a acompanhavam, foram conseguindo vencer suas dificuldades e pouco a pouco foram se elevando, ao contrário dela, que não conseguia sair do mesmo lugar. Então, os amigos espirituais foram se distanciando, não porque eles escolheram isso, mas porque ela permanecia estacionada. E se eu estou caminhando junto de uma pessoa, e essa pessoa para, eu não posso ficar parado. Eu vou continuar a caminhar. E a cada passo que eu dou, eu vou me distanciando dessa pessoa, que era a minha companheira de caminhada, e agora ela está estacionada. A vida é de progresso, o universo progride. Todos nós avançamos, é a lei. Mas se eu escolho estacionar, aquele que me acompanha, aquele coração que eu tenho ligação com ele vai progredir. Não é que ele está me abandonando, mas é que ele precisa avançar, por causa da lei, como eu preciso, mas eu escolho permanecer. Se eu permaneço estacionado e fico retendo o outro junto a mim, o que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Eu não quero melhorar, eu não quero me elevar, não quero avançar, não quero progredir e desejo que o outro permaneça comigo. Então eu estou ancorando o outro junto a mim. Egoísmo. E esse ancorar, esse aprisionar, tem sempre um viés de ciúmes. Porque eu quero que o outro fique junto a mim, eu quero que o outro atenda ao que eu preciso que ele atende, às minhas necessidades. Ele precisa atender àquilo que eu exijo que ele atenda. E ele é meu, e ela é minha. De mais ninguém. E aí as tragédias se sucedem. Então ela vai dizendo que todos foram se distanciando. E ela, quando me vi irremediavelmente sozinha, porque todos foram caminhando, prosperando, progredindo, se elevando, ficou sozinha. Porque ela sempre
envenenava o mau companheiro pelo envenenava o companheiro pelo ciúme, destrói a relação, o ciúme, destrói, não há confiança, as pessoas não compartilham uma vida harmoniosa e equilibrada, não. O ciúmes, ele é feroz, ele corrói por dentro. Envenenava meu companheiro. Toda vez que ela reencarnava, ela envenenava as pessoas que estavam ao redor. Não só o companheiro, os que estavam ali na órbita de relação dela. Vai envenenando. Destruía o lar pelo egoísmo, destruía o lar. Porque o egoísmo destrói tudo. O egoísmo, ele não edifica, ele destrói. O ciúme, ele não mantém, ele corrói. E perdia os filhos através da vaidade. Qual é o prazer que uma pessoa tem em se relacionar com a outra que apresenta o traço do ciúme, da vaidade e do egoísmo? Há como se manter um relacionamento pautado por essas situações, por esses sentimentos, por esses verdugos, como ela diz aqui? Não há nenhum que se sustente. Se você tem dois ciumentos, a vida é de guerra desses dois. Dois egoístas, eles não conseguem compartilhar nada. Existe aí então a separação. Então ela ficou sozinha. Culpa de quem? Quem construiu isso? Se eu não me aproximo da paciência, a paciência se afasta de mim. Se eu não me aproximo da relação, a solidão se aproxima a mim, e a relação, o companheirismo, a parceria, se afasta de mim. Se eu não me aproximo do amor, da caridade, o amor e a caridade se afastam de mim. Se eu não me aproximo da fraternidade e da indulgência, a fraternidade e a indulgência se separam, se afastam de mim. Portanto, eu sou o artífice de tudo que acontece na minha vida. Eu sou o responsável. Eu me aproximo disso e eu me afasto daquilo. Eu escolho o que é isso e o que é aquilo. Me vi sozinha, experimentei pavor, amargoroso desânimo. Abandonei-me então a propósito menos dignos. Então ela caiu. Ela caiu. Ela começou a abraçar propósitos menos dignos, demorando-me em recantos abismais. Ela então tornou-se uma habitante do umbral e lá ela permaneceu em ação menos digna. Então esse era o retrato na parede de Diana no passado, no antes. O pior possível era o retrato dela. O que acontece então? Ela foi abandonada por Deus? Não. Ela foi abandonada por Jesus? Não. Ela foi abandonada pelos espíritos elevados? Negativo. Ela foi abandonada por todos aqueles que participaram da caminhada dela e que subiram um degrau? Não. Todos a observavam. Por isso, enviam até ela um dia uma visita. Encaminham para Diana uma nobre missionária do bem para conversar com ela. Então, um espírito, na forma feminina, uma mulher, vai até Diana, lá naquele recanto abismal. Lá nas atitudes menos dignas, ela recebe essa visita.
E essa mulher conta para ela a história dela. Porque é uma história análoga, parecida, muito próxima. E ela diz a Diana: eu estiver em posição degradante, mas consegui vencer os obstáculos. Utilizei-me do concurso de entidades infelizes. Ela então optou por ser mãe, servir, amar, proteger, instruir, cuidar. Mãe de filhos monstruosos. Olha. Então ela não recebeu querubins. Não. Ela recebeu filhos monstruosos. Rijos, duros foram esses testemunhos para essa mulher. Abnegação. E ela chegou ao triunfo sobre a tríade tenebrosa. Então, ela escolheu ser mãe de filhos que trouxeram a ela provas duras. Solicitou dela abnegação, disciplina, boa vontade, amor, caridade, indulgência, resignação. E essa prova foi tão dura que ela venceu a tríade tenebrosa do egoísmo, ciúme e vaidade. Foi só assim que ela venceu. Quando ela teve tudo do bom e do melhor, ela não venceu. Quando ela teve a prova menos dura, ela não venceu. Quando ela teve facilidades, ela não venceu. Quando ela teve uma prova um pouquinho mais dura, ela não venceu. Ela precisou da prova terrível para vencer o que ela trazia dentro dela. Dominando o egoísmo, o ciúme e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Vamos comparar agora. 70 anos de luta no plano físico. No caso dessa mulher com filhos monstruosos. 70 anos. Terminou. E Diana, com 500 anos em que ela não conseguiu vencer o ciúme. Só um dos três. Um dos três ela não venceu em 500 anos. Essa abnegada mãe venceu os três em 70 anos. Então, fica claro. Como é que eu tenho que vencer as minhas provas? Não ficou claro? Ou eu vou continuar errando como eu tenho errado? Eu vou continuar vacilando no meu passo em vez de eu dar um passo seguro à frente? Eu vou continuar estacionado onde eu estou? Ou é hora de eu sair dessa posição inerte que eu estou mergulhado há muito tempo? Está aqui. Sacrifício. Mas não é um sacrifício físico, sem sentido, vazio, sem objetivo. Ela se sacrificou pelos filhos monstruosos. Ela se dedicou por outros espíritos ainda mais atrasados do que ela, que trouxeram a ela dor e sofrimento, mas que ela conseguiu vencer. Então é assim que eu venço a prova. Me dedicando, perdoando, absolvendo o outro e me absolvendo, mas levantando um dia novo para vencer. Buscando a vitória, colocando na minha mente, criando uma mente vitoriosa. Não é a vitória de ter dinheiro na carteira, não é a vitória de ter carro na garagem, não é a vitória de ter apartamentos múltiplos. É a vitória sobre os verdugos que a gente traz dentro da gente. Porque se eu nascer num palacete ou nascer num casebre, o verdugo vai estar comigo onde eu estiver.
E qual é o verdugo que eu trago? Diz aí para mim. É o caso dela. Então ela teve o exemplo. Faça isso. E ela vai e faz. Tem medo? Refuga. Não, não quero. Não vai, força, você vai conseguir. E ela recebe então a autorização daqueles espíritos que cuidam dos espíritos atrasados. Está aqui, vigilantes da atormentada região. Seu pedido está aceito. Seu pedido está aceito. Reencarnarás, receberá 4 filhos, estranhos. Não fazem parte da tua história espiritual, são estranhos a você. Teu marido não será estranho a você. E a tua família então será o teu trampolim para saltar para uma nova etapa. Está aqui. Reencarna, tem o corpo debilitado, é órfão, é pobre. No caso dela, órfã, pobre. Encontra o marido com problemas, ele diz aqui, terrivelmente disforme. Então é aquela família que você olha e é uma tragédia. Fisicamente, financeiramente. Fala, meu Deus do céu, como pode isso? Quantas famílias a gente não encontra assim? E aí vão culpar Deus, né? Deus é o culpado, olha o que ele fez para essa família, eu vou virar ateu. Mas aqui está a história. Aqui está a história. Recebe um filho cego, um filho leproso, 2 aleijados. E os verdugos estão com ela. Um feliz companheiro de outras épocas, de quedas, é o esposo atual. Fica pouco tempo, desencarna. E aí vem a luta. Eis a luta. A vaidade me inclinou à prostituição. A vaidade. Vai lá. Prostituição, dinheiro fácil. Coisas materiais, presentes. Mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos. Instinto de mãe. Não para a vaidade. Não para a prostituição. Vivia da doação alheia, mas não para a prostituição. Todos evitavam ela, mas ela não se inclinou à vaidade, como ela havia se inclinado muitas vezes no passado. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo enjeitasse as crianças. Esquece eles. Abandona. Larga na esquina. Joga numa lata de lixo. Deixa na porta de uma casa. Eles não valem nada. Cuida de você, você que é importante. Vamos aproveitar a vida. Egoísmo. Colocar uma venda nos olhos. Contudo, a maternidade de novo. Maternidade, mãe. Maternidade sofredora me ajudava a vencer o combate no coração. Ela combatia diariamente contra a vaidade, o egoísmo e o ciúme. Diariamente, a luta dela era constante. Não se deixou inclinar. O ciúme alvitrava o desespero e o crime. Porque ela olhava as famílias perfeitas, os filhos sadios, entre aspas, fisicamente. Olhava aquela que tinha o carro, tinha alimentação, tinha casa, tinha roupa, tinha um convênio médico, tinha o calçado, tinha a pele boa, o cabelo limpo. E o cabelo dela era sujo, maltratado, a pele machucada, maltratada, o corpo maltratado, a roupa simples, doada. Ela queria os filhos bem, mas os filhos
nunca estavam bem. Então ela olhava aqueles que tinham e o ciúme, e o desespero, inclinava ela para o crime. Eu quero ter o que eles têm. Se eu não tiver o que eles têm, a vida não vai valer a pena. O ciúme, a inveja. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Bastava um olhar de um de seus filhos atormentados. Um olhar, uma palavra, um beijo das crianças, para que ela se resignasse, para que ela fechasse os ouvidos ao ciúme, à vaidade e ao egoísmo, e atendesse à humildade e ao entendimento. Amor é o que resumia a questão dela para os seus filhos. Amor, dedicação, carinho, indulgência, benevolência. É como se fosse o antídoto contra os 3 verdugos cruéis. E aí a vida vai passando. Os aleijados partiram mais cedo. O leproso desencarnou tempo depois e o cego andou comigo mais de 40 anos. Dos 70 anos que ela permaneceu na luta, o que mais ficou com ela foi o cego. Suportei sede, fome, privações, conheci de perto a enfermidade, a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes e insepultos. Você conhece a fome, a sede, a privação, a enfermidade e a aflição? Ela conheceu. Foram peneiras que foram retendo tudo que não prestava que estava dentro dela. Todos os sentimentos, as emoções que ela trazia ainda incrustados dentro dela, junto dos 3 verdugos, foram ficando nessas peneiras. Sede, uma peneira, fome, outra peneira, privação, outra peneira, enfermidade, outra peneira, aflição, outra peneira, medo, outra peneira, coragem é outra peneira, dedicação, amor, tudo isso são peneiras que vão retendo isso ou aquilo dentro de nós. Essa mulher trabalhou pelo bem-estar de 4 filhos monstruosos, agonizantes, amargurados e insepultos. 4. E se colocarmos o marido, que foi cedo, 5. E ao completar 70 anos, achava-me liberto do trio maldito. De novo, a história se repete. A receita que deu certo com aquela enviada do mais alto, que ficou 70 anos com filhos monstruosos, deu certo para Diana também. 70 anos se dedicando a entidades perturbadas. Vamos lembrar as entidades. Loucura, deformação, infortunados das trevas. Eram esses que ela foi buscar lá. Ela foi buscar. No recanto mais escuro, mais sofredor, 4 entidades para que ela pudesse servir a eles. Esse é o ponto. Ela serviu, ela não foi servida. Ela passou a ser servidora. Ela passou a ser servidora ao invés de ser servida. E aí sim. Aí ela mudou. Aí ela muda. E aí ela vence. Pude entoar meu cântico da vitória.
Então esse foi o durante esse processo de 70 anos. Valeu mais os 70 ou valeu mais os 450, 500 anos? Em que ela permaneceu no campo do Senhor. E aí por fim ela diz: sou devedora insolvável para os nossos irmãos do purgatório. Porque lá ela encontrou a vitória. E ela então se coloca como uma devedora. E credores são aqueles estranhos que ela não conhece. Ela não conhece todos os que estão no umbral sofrendo, mas ela vai lá iluminar almas cegas e infelizes. Porque ela se coloca como uma devedora. Acende luz evangélica entre gemidos e sombras. Resiste heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Leva a palavra persuasiva e maternal a inúmeros criminosos impenitentes. Jamais fala como quem reprova condenando, mas fala como quem esclarece amando. Amando em nome de Deus. Essa é Diana. É tão grande a minha alegria, tão bela a minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. A rebeldia, a viciação, deu lugar à gratidão e ao trabalho. Quer mudar a sua vida? Sirva. Trabalhe para o outro. Seja útil para o outro. Sua vida vai mudar. É vitória. É sucesso. Vejamos a questão rapidamente. 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Vimos a história de Diana, que reencarnou várias vezes, de várias maneiras. Muitas derrotas e a vitória nessa que acabamos de conhecer. Qual é o objetivo da reencarnação? Pergunta 167, capítulo 4. Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Entendeu? Progresso, justiça, expiação. Estamos aqui para expiar, para quitar, para aprender, para progredir, para servir. Os que estão aqui para serem servidos, esses terão sérios problemas no porvir. Porque desejam o que não traz a vitória, o que não traz a elevação, o que não nos tira da sombra. A escolha é pessoal. Se eu ouvir o homem novo, como Diana deu chance para a nova Diana surgir, eu poderei ter um futuro diferente. Se eu continuar a ouvir o homem velho, que traz os vícios e as imperfeições nas entranhas, ali eu permaneço. É escolha, é decisão, cada um com a sua. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.